Seu coração está sangrando silenciosamente, enquanto você sorri para todos à sua volta. Está exausto de carregar fardos que ninguém vê e de lutar batalhas que ninguém conhece. Respira fundo, disfarça e segue em frente. Mas por dentro, algo está quebrando. Quantas noites você já passou olhando para o teto, com milhares de pensamentos te atormentando? Quantas vezes você já se perguntou se essa dor tem fim? Se um dia você vai realmente sentir paz novamente? Existe um cansaço que os remédios não curam e que o descanso físico não alcança. É o cansaço da alma. E é sobre isso que precisamos conversar hoje. Estou aqui para te dizer algo que pode mudar completamente sua vida. Sua alma exausta não é o seu destino final. O esgotamento emocional não é onde sua história termina. Há uma cura profunda, restauradora e completa para sua alma cansada. E ela não está em uma nova técnica de meditação, em um novo emprego ou em um relacionamento perfeito. Está em algo muito mais acessível e, ao mesmo tempo, muito mais poderoso. Está em retornar ao único que conhece o peso exato que sua alma carrega. No livro de Mateus, capítulo 11, verso 28, Jesus faz um convite que ecoa através dos séculos e chega até nós hoje. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Perceba que ele não disse, venham a mim os que têm problemas pequenos, ou venham a mim os que já estão quase resolvidos. Não. Ele chamou especificamente os cansados, os oprimidos, os que mal conseguem dar o próximo passo. E se esse fosse você hoje? Quero compartilhar uma história com você. Anos atrás, conheci uma mulher chamada Mariana, executiva de sucesso, mãe de 3 filhos, aparentemente com a vida perfeita nas redes sociais. Sorrisos impecáveis, casa organizada, carreira em ascensão. O que ninguém via era Mariana chorando no banheiro do escritório entre reuniões. Ninguém sabia das noites em que ela não conseguia dormir, sufocada pela ansiedade. Ninguém percebia quando ela dirigia para o trabalho e pensava em simplesmente continuar dirigindo para qualquer lugar longe de tudo. Estou tão cansada, ela me confessou um dia, com olhos vazios. Não do tipo de cansaço que uma boa noite de sono resolve. Estou cansada na alma, exausta até os ossos. E o pior, ninguém sequer imagina. Talvez você esteja se identificando com Mariana agora. Talvez você também esteja vivendo uma vida de aparências, enquanto por dentro está desmoronando. E sabe qual é a coisa mais terrível sobre esse tipo de cansaço? É que ele te isola. Te faz sentir que você é o único quebrando por dentro, enquanto todos ao seu redor parecem estar perfeitamente bem. Quero que você ouça com atenção. Você não está sozinho nessa luta. E o que você está sentindo não é fraqueza. É simplesmente o resultado de carregar fardos pesados demais, por tempo demais, sem o apoio adequado. A Bíblia nos diz em Gálatas 6:2, levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. Mas, ironicamente, somos mestres em ajudar os outros com seus fardos, enquanto insistimos em carregar os nossos sozinhos, não é mesmo? Por que fazemos isso? Por que continuamos empilhando responsabilidades, preocupações, medos e expectativas, como se nossa alma fosse um armário infinito, onde podemos guardar tudo sem consequências? A verdade é que fomos projetados com limites. Nosso Criador, em sua infinita sabedoria, desenhou nossa alma com uma capacidade específica. Não é por acaso que os vasos de barro mencionados em 2 Coríntios 4:7 são frágeis. É para que fique claro que o poder extraordinário vem de Deus, e não de nós. Reconhecer essa limitação não é fracasso, é sabedoria. Veja o exemplo do profeta Elias. Depois de uma vitória espiritual impressionante no Monte Carmelo, ele fugiu para o deserto, se jogou debaixo de uma árvore e implorou para morrer. Já tive o suficiente, Senhor, ele disse. Tire a minha vida. Este era um homem que acabara de ver o fogo de Deus descer do céu. Um homem que enfrentou 450 profetas de Baal sozinho. E ainda assim, ele chegou ao limite de suas forças. Sua alma ficou cansada, a ponto de desejar a morte. E o que Deus fez? Repreendeu Elias por sua fraqueza? Deu a ele um sermão sobre ter mais fé? Não. Deus deixou que ele dormisse. Enviou um anjo para alimentá-lo. E só então,
Quando o corpo e a mente de Elias estavam fortalecidos, ele falou com ele em uma suave brisa. Isso nos ensina algo fundamental sobre como Deus trata nossas almas cansadas, com gentileza, compreensão e cuidado prático. A exaustão da alma geralmente começa silenciosamente. Não é como um resfriado que aparece de repente. É mais como uma erosão lenta, imperceptível no início, mas devastadora quando finalmente percebemos. Começamos perdendo a alegria nas pequenas coisas. Aquela música que costumava te emocionar, agora é só barulho. Aquela paisagem que te encantava, agora você mal nota. Suas orações, que antes fluíam naturalmente, agora parecem mecânicas, vazias, como se batessem no teto e voltassem. Você se sente distante das pessoas mesmo quando está fisicamente próximo. Conversa, sorri, responde, mas há uma camada de vidro invisível te separando do mundo. E se você está na liderança, seja na igreja, no trabalho ou na família, essa sensação é ampliada, porque agora você não só está lutando contra seu próprio cansaço, mas tentando escondê-lo de todos que dependem de você. Mas eu sou cristão, não deveria me sentir assim, você pensa. Eu tenho Jesus, deveria estar cheio de alegria e paz. E assim começa um ciclo terrível de culpa e vergonha que só aprofunda o problema. A culpa pelo cansaço da sua alma torna sua alma ainda mais cansada. Deixe-me desfazer esse mito agora mesmo. Ser cristão não te torna imune ao cansaço da alma. Na verdade, às vezes, pode até te expor mais a ele. O inimigo conhece o poder de um filho de Deus descansado e cheio do Espírito. Ele sabe que uma alma em paz com Deus pode mover montanhas, transformar vidas e expandir o reino. Então, ele ataca exatamente aí, em seu descanso. Quando Davi escreveu no Salmo 23:3 que ele restaura a minha alma, ele não estava falando de algo hipotético. Ele estava falando de uma necessidade real, de alguém que experimentou tanto o cansaço quanto a restauração. Vamos ser honestos, vivemos em uma cultura que glorifica o esgotamento. Exibimos nossas agendas lotadas e noites sem dormir como se fossem medalhas de honra. Estou tão ocupado se tornou uma forma distorcida de status social. E mesmo nas igrejas, lugares que deveriam ser oásis de descanso, às vezes perpetuamos essa mentalidade. Confundimos atividade frenética com espiritualidade, quantidade de ministérios com profundidade de relacionamento com Deus. Conheço cristãos que estão envolvidos em 5 ministérios diferentes, sempre ocupados, servindo a Deus, mas que mal têm tempo para sentar em silêncio na presença dele. Em Lucas 10, vemos a história de Marta e Maria. Enquanto Marta corria muito ocupada com os preparativos, Maria simplesmente se sentou aos pés de Jesus para ouvir o que ele dizia. Quando Marta reclamou, Jesus respondeu algo extraordinário. Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. O que Jesus estava dizendo? Que a presença vale mais que a performance, que estar com ele importa mais do que trabalhar para ele. Talvez a cura para sua alma cansada comece exatamente aí, redescobrir o valor simples de estar na presença de Deus, sem agenda, sem lista de pedidos, apenas sendo. Isaías 30:15 diz: No arrependimento e no descanso está a salvação de vocês. Na quietude e na confiança está o poder de vocês. Repare na conexão radical que este versículo faz. Descanso com salvação, quietude com poder. Isso vai contra tudo o que o mundo nos ensina. O mundo diz que o poder vem da ação constante, da produtividade incessante. Deus diz que o poder vem da quietude e da confiança. Esta é uma revolução que sua alma cansada precisa desesperadamente. Pense no ritmo que Deus estabeleceu desde a criação. 6 dias de trabalho, 1 dia de descanso. Não porque Deus ficou cansado, mas porque Ele estava estabelecendo um padrão para nós. O descanso não é opcional, é parte do design. Quantos de nós tratamos o descanso como um luxo para quando tiver tempo? Como se fosse apenas para os fracos ou preguiçosos? E depois, nos perguntamos por que nossas almas estão gritando por socorro. Seu corpo pode ser forçado além dos limites por um tempo. Sua mente pode ser empurrada para além da capacidade temporariamente.
Mas sua alma, esse lugar profundo onde reside quem você realmente é, ela não pode ser enganada. Ela não aceita substituições baratas para o verdadeiro descanso. E aqui está o paradoxo divino. O verdadeiro descanso da alma não vem do nada fazer. Vem de estar na presença da única pessoa que pode realmente restaurar você. Jesus diz em Mateus 11, 29 e 30, Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Observe, Jesus não promete remover todos os jugos e fardos. Ele oferece trocar o seu jugo pesado pelo jugo dele, que é leve. O que isso significa praticamente? Significa que o descanso que sua alma precisa não está na ausência de responsabilidades, mas na troca de quem define essas responsabilidades e de quem carrega o peso delas. Deixe-me contar o que aconteceu com Mariana, a executiva que mencionei antes. Depois de chegar ao fundo do poço, ela finalmente percebeu que precisava de ajuda. Ela começou a buscar Deus de uma forma diferente, não como mais uma tarefa em sua lista, mas como um refúgio. Ela me contou: comecei a acordar 30 minutos mais cedo, não para ler mais e-mails, mas para simplesmente sentar em silêncio com Deus. Às vezes eu nem falava nada, só ficava ali respirando, lembrando que Ele está no controle e eu não preciso carregar o mundo. Ela também começou a pedir ajuda, algo que nunca fazia antes. Delegou tarefas no trabalho. Falou abertamente com o marido sobre como estava se sentindo. Procurou aconselhamento com um pastor. A parte mais difícil, ela disse, foi admitir que eu não podia fazer tudo, que eu tinha limites, que eu precisava de outras pessoas e, acima de tudo, que eu precisava de Deus de um jeito desesperado. 6 meses depois, Mariana não tinha menos responsabilidades. Na verdade, até tinha assumido um projeto maior no trabalho. Mas havia algo diferente em seus olhos, uma paz que não estava lá antes. Não é que minha vida tenha ficado mais fácil, ela explicou. É que agora eu não estou tentando viver minha vida com minhas próprias forças. É como se eu finalmente tivesse entendido o que Paulo queria dizer em Filipenses 4:13. Tudo posso naquele que me fortalece. O segredo não está no tudo posso, mas no naquele que me fortalece. E aqui está a verdade poderosa. A cura para sua alma cansada não está em mudar suas circunstâncias, mas em mudar sua fonte. Quando tentamos extrair vida, significado e força de qualquer coisa que não seja Deus, estamos bebendo de cisternas rachadas que não retêm água, como diz Jeremias 2:13. Não importa quanto nós bebamos delas, continuaremos com sede. Seu trabalho, por mais nobre que seja, não pode curar sua alma. Seus relacionamentos, por mais profundos que sejam, não podem restaurar completamente o que está quebrado dentro de você. Nem mesmo seu ministério ou serviço na igreja tem esse poder. Somente Deus, a fonte de água viva, pode satisfazer o tipo de sede que você está sentindo agora. No Salmo 42, 1, 2, o salmista expressa essa verdade de forma belíssima. Como o cervo anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Você já viu um cervo sedento correndo desesperadamente em busca de água? Não é uma preferência casual, é uma necessidade vital. É assim que deveríamos buscar a Deus quando nossa alma está cansada, não como uma opção, mas como nossa única esperança real de restauração. Mas talvez você esteja pensando: já tentei isso, já orei, já li a Bíblia, já fui à igreja e ainda me sinto exausto. Se é esse o seu caso, quero sugerir que talvez precisemos repensar o que significa realmente buscar a Deus e descansar nele. Às vezes, transformamos nossa relação com Deus em mais uma tarefa a cumprir, mais um item na lista. Ler a Bíblia por 15 minutos. Pronto, marquei. E nos perguntamos por que não sentimos renovação. O descanso que sua alma precisa não vem de uma atividade religiosa mecânica, vem de um encontro genuíno com o Deus vivo. É como a diferença entre ler sobre o oceano e realmente mergulhar nele. Um te dá informação, o outro te transforma. Em 1 Reis 19, quando Elias estava no limite de suas forças, Deus não apareceu no vento forte, no terremoto ou no fogo,
manifestações poderosas e impressionantes. Ele veio numa brisa suave, quase imperceptível, e foi nesse sussurro delicado que Elias encontrou o que precisava para continuar. Talvez você esteja procurando Deus nos lugares errados, esperando uma experiência emocional avassaladora, quando Ele quer falar no silêncio do seu coração. Ou talvez esteja tão ocupado falando com Deus que nunca para escutá-lo. O profeta Isaías revela um segredo poderoso em Isaías 40:31. Mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, voarão alto como águias, correrão e não ficarão exaustos, andarão e não se cansarão. Note o pré-requisito para a renovação: esperar no Senhor. Não correr, não fazer, não produzir, mas esperar. Esta não é uma espera passiva, é uma expectativa ativa, uma postura de confiança que diz: Senhor, reconheço que minhas forças acabaram, mas sei que as tuas são infinitas. Estou aqui, disponível, esperando por ti. Quero compartilhar com você 5 passos práticos que podem ajudar sua alma a encontrar cura e descanso em Deus. Não são fórmulas mágicas, mas princípios bíblicos que têm o poder de transformar sua exaustão interior em paz renovada. Primeiro, reconheça seus limites como um ato de adoração. Quando você admite "não posso fazer isso sozinho", está glorificando a Deus, não demonstrando fraqueza. Está dizendo: você é Deus e eu não sou. Isso não é falha, é fé. Segundo, pratique o descanso intencional. Separe momentos regulares para simplesmente estar na presença de Deus sem agenda. Isso pode ser um sabat semanal, um retiro anual ou 15 minutos diários de silêncio deliberado. Trate esses momentos como compromissos inegociáveis. Terceiro, faça um inventário de seus fardos. Escreva tudo o que está pesando em sua alma: preocupações, relacionamentos difíceis, pressões financeiras, decisões pendentes. Então, um por um, entregue-os a Deus em oração. Como 1 Pedro 5:7 nos convida: lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Quarto, redefina o sucesso. Nossa cultura define sucesso em termos de realizações, posses e reconhecimento. Mas Jesus define sucesso como fidelidade e obediência. Quando alinhamos nossa definição com a dele, muitos dos pesos que carregamos simplesmente desaparecem. Quinto, cerque-se de pessoas que nutrem sua alma, não que a drenam. Você precisa de pessoas que apontem para a verdade, que o lembrem do Evangelho, que orem por você quando você não conseguir orar. Como diz Provérbios 27:17, assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Estas práticas não são complexas, mas exigem intencionalidade. E, mais importante, exigem humildade, a disposição de admitir que precisamos de ajuda. Sabe, existe uma peculiaridade fascinante sobre a alma cansada. Quanto mais exausta ela fica, mais resistente se torna à própria cura que tanto necessita. É como uma pessoa morrendo de sede no deserto que se recusa a beber porque acha que precisa chegar ao oásis por conta própria. Quanto mais fraca fica, mais teimosamente insiste em seguir sozinha. Se você se identifica com isso, se algo dentro de você continua resistindo ao convite para descansar em Deus, quero lembrá-lo gentilmente: sua exaustão não é um sinal de dedicação espiritual superior. É um alerta do seu Criador de que algo precisa mudar. Jesus nunca elogiou o esgotamento. Ele nunca disse: bem-aventurados os que trabalham até cair. Em vez disso, ele disse: venham a mim, e eu lhes darei descanso. Talvez o ato mais espiritual que você possa realizar hoje não seja fazer mais uma coisa para Deus, mas simplesmente aceitar o que Ele já fez por você. Na cruz, Jesus declarou: está consumado. Não está quase pronto, ou está em andamento. Consumado, completo, finalizado. Sua alma está cansada porque, em algum nível, você continua tentando ganhar o que já foi livremente dado. Continua tentando provar seu valor para um Deus que já declarou seu valor infinito ao enviar seu próprio Filho por você. O Evangelho é a única mensagem no mundo que começa com descanse, em vez de esforce-se. Começa com a aceitação do que Cristo já fez,
não com uma lista de coisas que você precisa fazer. E é desse evangelho que sua alma cansada precisa desesperadamente ser lembrada hoje. Hebreus 4, 9 e 11 diz: Assim resta ainda um descanso sabático para o povo de Deus, pois todo aquele que entra no descanso de Deus descansa das suas obras, assim como Deus descansou das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar nesse descanso. Perceba a aparente contradição. Esforcemo-nos para entrar no descanso. Por quê? Porque para almas como as nossas, condicionadas pelo mundo a buscar valor na performance, descansar requer um esforço deliberado contra nossa natureza caída. É um esforço para deixar de lado o orgulho que diz: posso fazer isso sozinho. É um esforço para silenciar a voz interior que constantemente nos compara aos outros. É um esforço para rejeitar a mentira de que nosso valor vem do que fazemos, não de quem somos em Cristo. E então, quando finalmente nos rendemos a esse descanso, quando finalmente paramos de lutar contra a graça e simplesmente a recebemos, acontece algo extraordinário. Nossa alma começa a se curar. Como flores que se abrem depois da chuva, como um jardim que renasce na primavera após o inverno rigoroso, nossa alma ressurge. Não de uma vez, talvez, mas gradualmente, belamente, conforme Deus trabalha em seu próprio tempo. E com essa cura, vem uma nova capacidade. A capacidade de receber e transmitir o amor de Deus de maneiras que nunca foram possíveis quando estávamos exaustos. Porque no final, é disso que se trata. Não se trata apenas de você se sentir melhor ou ser mais produtivo. Trata-se de estar tão cheio do amor de Deus que ele transborde naturalmente para todos ao seu redor. Jesus disse em João 7,38: Quem crer em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu interior. Rios, não poças estagnadas, não reservatórios cuidadosamente racionados. Rios abundantes que fluem continuamente porque estão conectados a uma fonte inesgotável. É isso que Deus deseja para você. Não apenas um momento de alívio, mas uma vida de abundância espiritual que brota de um descanso profundo nele. Então, meu amigo, se sua alma está cansada hoje, não veja isso como um sinal de fracasso, mas como um convite. Um convite para parar de correr, de produzir, de provar e simplesmente retornar para casa, para os braços do Pai que tem esperado por você o tempo todo. A jornada não será instantânea. A cura raramente é. Haverá dias em que você sentirá que está regredindo, em que as velhas vozes de ansiedade e esgotamento falarão mais alto que a voz do descanso. Nesses momentos, lembre-se, o pastor não repreende a ovelha ferida por mancar, ele a carrega. Salmo 147:3 nos assegura: Ele cura os quebrantados de coração e cuida de suas feridas. Esta é a promessa sobre a qual você pode descansar hoje, que o Deus que conhece sua dor está ativamente trabalhando para curá-la. Não com curativos temporários, mas com a restauração profunda que só Ele pode proporcionar. Pode ser que você precise dar passos práticos, buscar aconselhamento, ajustar seu ritmo de vida, reavaliar compromissos. Mas todos esses passos começam com o reconhecimento honesto perante Deus. Minha alma está cansada, Senhor, e preciso de Ti. Esta confissão não é fraqueza, é o início da cura. Quero terminar com as palavras de Jesus no início de seu ministério, quando ele entrou na sinagoga em Nazaré e leu estas palavras de Isaías: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. É esta a missão de Jesus: libertar os cativos, incluindo aqueles aprisionados pelo cansaço da alma. Declarar o favor de Deus sobre os que se sentem abandonados e esquecidos. Restaurar a visão daqueles que não conseguem mais enxergar esperança. E é esta a promessa que Ele estende a você hoje. Sua alma cansada não é seu destino final. Seu esgotamento não é onde sua história termina. A cura, completa, profunda, transformadora, disponível agora mesmo, nos braços do único que prometeu: Eu lhes darei descanso. E se esta mensagem falou ao seu coração hoje,
Se você sentiu Deus tocando em áreas profundas da sua alma enquanto ouviu estas palavras, quero que você faça algo muito simples. Escreva nos comentários: "Minha alma encontrará descanso", e compartilhe esta mensagem para que outras pessoas que estão lutando com o mesmo cansaço possam encontrar esperança. Porque talvez, justamente agora, alguém na sua rede de contatos esteja desesperadamente precisando ouvir que há cura para a alma cansada. Que há um Deus que compreende o peso que carregamos e que em Jesus podemos finalmente encontrar o descanso pelo qual nosso coração tanto anseia.